Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, Boa meu lindo, boa noite, noite. Fernanda. Tudo bom? Boa Tudo bom? noite. Tudo Nossa, que jóia. linda que você tá. Gostei desse cabelo. Ai, É gratidão. mesmo. Ué, mas Nossa, você não falou que a gente tem que ser assim? É. exato, é isso aí. Oi, Daisy. Oi, Boa tudo noite. Olha, a Daisy toda Tá com... elegante também. Olha, vocês estão combinando as cores, hein? Oi, Ana. É, É, olha só, eu vou ficar um pouquinho só com o microfone desligado, só para poder eu terminar de arrumar a janta das crianças, tá bom? Tá bom. Nossa, tá mas olha, tu jóia. tá um arraso. Menina, Vênus tá contigo, hein? É, realmente, hein? Gosto assim, gente, essa coisa bonita. Ai, olha, como é que tá para vocês esse câncer? Como é que vocês estão se Nossa, o meu sentindo? tá tenso, viu? O meu tá tenso. Oi, Boa O noite, menina. meu também menina. começou bem desafiador, tá? É, Jesus, mas hei de vencer. Exato. boa noite, Silvana. Olha a menina como tá elegante com esse Menino, cabelo. hoje tá, ô, Matusalém, hoje tá todo mundo iluminado, hein? Hoje todo mundo tá assim, Gente, baixou a Vênus dá aquele equilíbrio, sabe? Que chega vocês junto com a roupa, junto com o Silvana, cheiro. que gatinha. Oi, lindo. A, a Benina não teve tempo nem de tirar a roupa do trabalho para vir ficar com vocês. Ó a Silvana e o Netinho. Gente, isso é tão lindo. Olha, isso que está acontecendo aqui é justamente o que a gente vai bater um papo hoje, né, Cláudia? E você trazendo, a gente tem aqui mãe, a Cláudia é a avó, Deise é a avó, Venina é a avó. Menina, Ó, a gente tem a avó. Temos a avó. Quem é mãe? Ó, a Silvana também é a avó. Aí agora, nós temos uma, duas, a três, Fernanda é quatro mãe. avós. Hã? Ah lá. E a Fernanda é mãe. Isso, a Fernanda e a Ana é a mãe. Ana. É. A Isso, Fernanda meus e a Ana é a filhotinhos mãe. são pequenos ainda. Eu sou o filho e o bebezinho é o neto. Olha, a gente tem aqui, gente, cinco Nossa, gerações. Vocês estão 5 vendo o que gerações. que nós estamos trabalhando nesse campo? Isso é simbologia em Verdade. câncer. Olha que interessante. É, muito Verdade. bom. Eu fico animadérrimo. Mas como está o câncer de vocês? Antes de vocês falarem, são 7h03. Vamos fazer aquela meditação para a gente se conectar? Que aí a gente já vê Vamos. o portal, porque nós já vimos que o portal, assim, tá fantástico hoje, né? 5 gerações, então vamos fazer curas. Dessa vez, nós vamos fazer uma respiração que ela é totalmente pelo nariz. Nós vamos respirar, vocês vão fechar os olhos, tá? Quando eu pedir. Vocês vão respirar pelo nariz lentamente, contando. Eu vou falar o tempo para vocês. Então, vocês vão. Se eu pedir 4, vocês vão respirando devagar. 1, 2, 3, 4. Vão segurar contando. Eu vou falar o número. E vocês vão soltar pelo nariz bem devagarzinho. Ok? Podem fazer com o olho aberto ou fechado. Fica a escolha de vocês. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, feche. Os que quiserem abrir, abra. Eu vou fechar o físico para abrir o da alma, tá bom? Então, sinta-se confortavelmente. Dá uma respirada profundamente para ativar os pulmões. Bem profundo, uma só vez. E solta pela boca. Dá mais uma respirada bem profundamente, enchendo bem os pulmões, o máximo que você pedir, solta pela boca. E agora nós vamos respirar pelo nariz, devagar, contando até 5. Então, respira, segura, contando até 4, e solta lentamente pelo nariz, contando até 4.
Respira lentamente, contando até 4. Segura contando até 3 e solta contando até 2. Respira lentamente pelo nariz, contando até 3. Segura contando até 2 e solta em 1, bem devagar. Respira contando até 2. Segura contando até 1 e solta o ar lentamente contando até 1. Respira lentamente em 1. Segura em 1 e solta em 1 bem lentamente. Respira mais uma vez em 1. Segura em 1 e solta em 1 bem lentamente. Nesse momento, imagine uma luz dourada descendo sobre sua cabeça. E ela adentra, à medida que você inspira, ela vai adentrando, seguindo a sua coluna e ativando todos os meridianos, todos os chakras, ativando toda a energia vital no seu corpo, energizando suas células. Você sente o sangue percorrer, os nós no ombro, mexe seu ombro para frente e para trás, soltando todas as tensões. Passa a mão nas suas costas, tira a mochila pesada, respira profundamente, se espreguiça, sente que você está leve, sinta seu corpo, passe a mão no seu rosto, sinta que você está no aqui e no agora. Vai sentindo esse toque, esse aqui e agora, e traga essa consciência manifestada aqui, agora, para o nosso encontro. Vem voltando, trazendo essa presença. Pede pro seu pai passar. Boa Prontinho. noite, Landinha. Como vocês estão? Estão bem? Aqui agora? Sim, Perfeito. Cláudia, diga. pode continuar, pode falar. Fala como está sendo a sua semana, como foi as meditações, fez as práticas também. Para mim está sendo ótimo, eu estou tranquila. Quando a gente começa a ter um pouquinho mais de consciência do que nós somos, qualquer desafio que a gente que se apresente, a gente olha para ele e diz: tudo bem, tudo bem. Então, assim, eu agora, qualquer questão que venha para mim, eu tenho essa posição, essa interpretação. Porque hoje, como a gente falou lá na live, os nossos desafios são o nosso crescimento. Quantas vezes a gente se desespera diante de um problema que a gente tem? Quantas vezes? O desafio vem, as questões vêm e a gente meio que se desespera ali. Nossa, como assim? Como comigo? Por quê? Mas em vez de você dizer isso, você olha para o desafio e diz: tudo bem, o que que você quer me ensinar com isso? O que que eu preciso ver e entender por que isso? Então, é um olhar, é uma interpretação, é um ponto de vista que você precisa trazer
diante dos desafios, porque todo mundo tem, e os desafios vêm, os desafios vão embora, e vêm outros desafios. Então, é uma coisa que você não está fora. É como você está na chuva. Você está na chuva, você vai se molhar. Ah, pode molhar pouquinho, porque você está com guarda-chuva? Aham. Pode molhar menos ainda, porque você botou uma capa? Uhum. Mas os desafios estão aí, os desafios vão existir. Não tem como mudar. Você não controla as coisas. Você não tem controle sobre as coisas. Então, a gente sempre olhar, ter essa interpretação, ter esse olhar, refletir e não se desesperar. O que que isso está querendo me ensinar? O que que eu preciso aprender com esse desafio? Essa é a pergunta. Perfeito, Cláudia. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Tá? O que que vocês percebem nessa imagem? O desenho. Pode falar, gente. Abre o microfone. Isso aqui não tem. Isso é a nossa percepção. É assim que a gente aprende, é assim que a gente toma um autoconhecimento. É bebendo e entregando. Nós estamos aqui em 5 gerações. Eu sou a geração do neto. Então, eu não sei, eu tô trazendo o que eu sei para as anciãs, para vocês aqui que sabem muito mais, possa trazer o olhar de vocês também, para que eu possa aprender com a ancestralidade. Quem é ancestral a mim? Vocês. Quem vamos dizer assim, o futuro de vocês? Sou eu, o neto, o bisneto. O filho já fez a parte dele. Vocês conseguem entender? O que que vocês percebem nessa imagem, quando vocês olham? Eu percebo uma tomada de consciência, são espíritos mais elevados, né? Não, não, assim, espírito que busca mesmo esse conhecimento, se conectando com a luz, com o cosmos, com o grande universo, com a força mais iluminada, mais evoluída que nós temos. Perfeito, Fernanda. Maravilha. É como se tivesse todo mundo retornando para um lar, né? E lá realmente é onde faz todo sentido. Ana, Benina, Eu vejo Eu, como se tivesse todo mundo interligado, que tem né, assim, eu vejo que tá todo mundo conectado de alguma forma e indo, como a Fernanda, né, falou, indo em direção, né, para uma luz, mas está todo mundo conectado. Tem umas pessoas mais na frente, assim, mas está todo mundo interligado de alguma forma. eu Menina, vejo, eu vejo uma consciência que está muito além das ligações de neurônios, né? Porque aí a gente vê uma ligação neural. Eu vejo que a consciência está bem além, porque vamos dizer que ela esteja no sutil, interligada com toda a nossa ancestralidade. E vejo também que isso tudo está na mente de uma mulher, e a mulher tem a força criadora, né? Amar. Então é uma imagem muito profunda, muito linda, e que dentro de cada um de nós tem a energia de todos que vieram antes. Isso é lindo. Daisy, Eu não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Todo mundo é, iluminados, recebendo as bênçãos, né, do universo grandioso que ele é, né? É isso. perfeito. Cláudia, acho que as meninas já falaram aí bem, traduziram bem aí essa simbologia, essa imagem, e que somos todos conectados.
Estamos todos conectados. A gente acha que a gente está separado, né? Impressão que dá que estamos separados. Mas não. Estamos todos conectados, somos todos telepáticos. O planeta é telepático. Eu sou, você é telepático. O ser humano é telepático. E tudo é telepatia, tudo, tudo. E todos estamos conectados em uma só energia, em uma só criação. Mas a gente se sente separado, né? A gente se sente fora da caixinha, a gente se sente desconectado. Ah, não, eu estou desconectada. Será que eu vivo nesse. Será que esse planeta aqui é realmente para mim? Será que eu sou daqui ou eu sou de lá? Não é? A gente faz, às vezes a gente faz essa pergunta. Será que eu pertenço? O que eu pertenço, na verdade? O que eu sou, na verdade? Quem eu sou? Né? Então, são perguntas que a gente se faz o tempo todo. E quando nós fazemos essas perguntas, nós começamos a ouvir, porque se estamos conectados dentro de um mundo maior, a gente começa a entender Deus, o Tão, Surya, Ra, é a consciência suprema que nós estamos dentro dele. É igual, nós temos ouvido que é um sistema inferior, vamos assim dizer, inferior ao nosso todo, mas que é ele que compõe o nosso todo. Nós temos um rim, que é um sistema inferior ao todo, mas que ele compõe um todo, assim somos nós. E quando a gente olha nesse sentido, a gente começa a ver os quatro elementos: o fogo, a terra, o ar, a água. É interessante porque quando a gente fala dos quatro elementos, a gente tem o quinto, que é a quinta essência, que é a pedra filosofal, que é quando nós despertamos. E dentro das tradições herméticas, quando você olha para a capela, olha para o Egito, olha para a Índia, olha para a Suméria, e você ouve a história. Observa, ele já conhecia tudo isso que nós conhecemos hoje. Como? Lá naquela época o pessoal tinha todo esse conhecimento. Até os indianos associavam todas essas informações ao éter, ao quinto elemento, à quinta essência que todos fazem parte. E aí isso aqui, esses movimentos aqui faz parte da ciranda. Nós até já falamos sobre isso. Aí aqui a gente tem o que cada elemento representa: o fogo, a terra, a água. Você já sabe de cor e salteado. Terra é a matéria, a estrutura, a estabilidade. O ar, a água é as emoções, a intuição, a fluidez. O ar, o pensamento, a comunicação. O fogo, a vontade, a energia, a transformação. E o éter é esse elemento sutil. Lembra que quem falou sutileza? Eu lembro que alguém falou sutileza. Essa coisa sutil que permeia tudo. Ó, a Venina, que permeia tudo. Todos os elementos estão conectados pelo éter. Quem é o éter? E aí eu vou passar isso aqui só para chegar onde eu quero, que é essa partezinha aqui. Olha que eu fiz isso agora, Cláudia. A gente foi fazer o teste. Eu falei, Cláudia, estou fazendo aqui um movimento, fazendo um slide. E quando eu estava fazendo o slide, quando eu vi todas vocês aqui, eu falei, não é possível, nós estamos aqui em quinta geração, sendo que era justamente isso que eu estava fazendo. Oi, Valéria, boa noite. Ó, esqueci de mandar o link para Valéria, eu tive que parar aqui e correr e enviar. Boa noite. Boa noite. Gente, a Valéria, para quem não sabe, é uma alquimista, tá? Ela trabalha, uma enfermeira maravilhosa que trabalha com os florais, trazendo essa consciência, e ela entende muito disso aqui que eu vou trazer, então eu falei assim, Valéria, vai lá para trazer esse olhar para a gente também, porque aqui é essa troca. Então, aqui a gente tem a mãe, a filha, a neta da mãe, que é filha da mãe, temos a esposa, temos a avó. Aqui nós temos cinco.
gerações. Lembra quando a gente vai para a biologia e tem uma célula, o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, se fecunda e origina a célula mãe. A célula que vai multiplicar, vai se dividir, fazer toda a meiose, meitose, vai para o sistema embrionário, vai. Quem tem ressonância com o coração, todas as filhas dessa célula mãe que tiver ressonância com o coração, vai ser o coração. O coração não é formado por um, é formado por várias pessoas de uma mesma comunidade que pensam igual. Assim como o baço, o pâncreas, e assim constitui todo o nosso corpo. É unidade separada, microsistema, que compõe um todo. Essa filha vai ter uma filha que vai ser a neta. Neta de quem dá, vai ser neta da mãe dela. Essa neta vai ser uma esposa de alguém, a filha vai ser a esposa. Essa esposa depois vai se tornar avó, que depois essa avó vai trazer todas as informações para a mãe. Então, ó, aqui a gente começa a ver, aqui dentro disso aqui eu tenho os 4 elementos. Eu tenho os 5 elementos da medicina tradicional chinesa, da medicina tradicional da França. Ali aqui a gente começa a ver como a mãe está tentando ensinar para a filha. Olha, faz isso, a vida é assim. Aqui também entra o pai, se fosse um pai para o filho. É essa a cadeia. Lembra que Deus falava, eu visito até a quinta geração da sua casa. É justamente isso aqui é uma constelação. Então a mãe vai ensinar para a filha. Se a filha não quer aprender, porque assim, tua mãe deu tudo que ela tinha, tudo que ela aprendeu na vida, tudo que ela recebeu foi isso que ela aprendeu para você. Só que você é uma geração superior, vamos assim dizer, à sua mãe. Só que você tem que aprender com a sua mãe tudo que ela sabe para te ensinar, para que com a sua força, a sua intuição, você consiga fazer aquilo que você quer, claro, ouvindo a sua mãe, mas escolhendo aquilo que é bom para você. Quando acontece um bloqueio aqui, aí a gente começa a ter oposição. Aqui entra a astrologia também. Quem entende astrologia, a mãe, a avó, vai mandar na filha. Não tem quanto a avó manda mais nos filhos do que a própria mãe? Por quê? Porque a mãe não conseguiu auxiliar a filha, não conseguiu, a filha não quis ouvir a mãe. E a mãe não quis aprender com a filha. Por quê? Lembra quando a gente chega no rei? Quando a gente olha para a história, os reis. Todo rei tinha um conselho. Quem é o conselho? O conselho são anciões ou anciães que são mais velhos, da quinta geração, avô, avó, bisavô. Quanto mais velho, melhor para ser ancião. Por quê? Porque eles vivenciaram, alguns vivenciaram guerra, outros vivenciaram paz, outros vivenciaram uma tranquilidade seca. Com isso, esse rei, ele pede conselhos para os anciãos. O que que ele deve fazer? Todos os anciãos vão dar conselho perante a sua perspectiva, a sua experiência do seu tempo, da sua história. Mas é o rei que vai decidir, ele ouve todos os anciãos. E aí, quando ele ouve, ele escolhe aquilo que o coração dele deseja, porque ele já sentiu e aprendeu com as histórias daquele que veio antes. Então, ele aprende e consegue tomar uma melhor escolha, uma melhor decisão. Só que aí a gente esquece porque para que o rei possa ser rei, ele foi quem? Ele foi um general. E o que é ser um general? General é aqui, ó, a filha, a mãe. Se a gente olhar num outro sentido, um sentido sociológico, a mãe é o povo. Da onde vem o rei, o imperador, vamos assim dizer, vem do povo. O que faz um rei ser um rei? Um rei ou uma mãe, o que faz uma mãe ser uma rainha? O que faz uma mulher ser uma rainha? Esse rei ou essa mulher, ele veio de algum lugar, da onde? Do povo. Tá aqui o povo, a mãe. Esse povo, ele estava precisando de algo. Essa mãe, esse pai, esse rei, essa rainha, começou a ouvir
Por que a gente tem dois ouvidos e eles têm o formato de um feto? Vocês se perguntaram? A gente veio para ouvir. Quando eu começo a ouvir o povo, aqui a mãe, eu começo a entender o que que as pessoas precisam, mas fazendo do meu jeito, porque eu também sou do povo, eu tento auxiliar eles, dar aquilo que eles precisam, com a forma como eu tenho. E aí eu me torno general aqui. A filha se torna general, o filho se torna um general, e daqui ele começa. Aí, ó, Afrodite chegando aqui. Olha, sempre é o Zeus não veio, veio a Afrodite. Sempre quando eles vêm é que eles estão fazendo transmutação, e é babado. Mas, gente, tá dando para acompanhar? Tá fazendo sentido para vocês isso aqui? Comenta aí, abre o microfone, porque vou parar um pouquinho e ouvir vocês. Eu acho que vocês querem falar, por isso a Afrodite chegou aqui, ó, para me calar. Acredite. Queremos ouvir a voz delas, né, Matusalém? Pode falar, Landinha. Não, tô falando com a Afrodite, minha lindinha. É, Ah, Afrodite, linda. ela quer participar da live, da Mas, aula, né, Matusalém? Sim, tá fazendo sentido? Posso continuar ou não? Sim. Então aqui tá. Veio do povo, se tornou general, começou a ouvir, e aí depois que se torna general, o próprio povo tira o general e se torna o quê? Olha, o general pensa na mãe e o pai que conquistou tudo, aí vem o filho. O filho colhe tudo aquilo que os pais plantaram. É a neta que vai colher tudo que a mãe fez, o que o pai fez, o que a avó fez. E aí, se tiver algum desafeto aqui, isso vai ficar travado. Aí começa quadratura, desafios. E a neta, ela começa a mandar na avó. Porque se a neta não foi criada com a avó, não conhece a história da sua família, não para ouvir a anciã. Lembra que a avó é a que sabe. Ela não tem mais ninguém atrás dela. Ela é anciã. Quando vocês entendem isso, quando nós entendemos isso, que não é vocês, somos nós, como um corpo, uma célula do todo, quando nós compreendemos isso, aí nós paramos de fazer a guerra lá fora. Porque essa guerra acontece aqui dentro. Como era? Todo mundo conhece, já foi rezado por um pajé, por um senhorzinho que fazia reza, ou uma senhora. Por que aquilo ali curava? Porque eles aprenderam com os antigos que faziam aquilo. E eles pararam para ouvir. Por que hoje não se tem mais? São poucas pessoas as rezas, as limpezas, porque não é só o jovem, é os pais, é o tio, é a irmã, é o irmão, não param para ouvir aqueles que vieram antes. E quando você ouve aqueles que vieram antes, você começa a tomar consciência e fazer fluir o fluxo da vida. Porque a avó manda na filha, ela não manda na mãe, ela manda na filha. A filha também vai mandar no esposo, dependendo se não for o esposo, também vai ter desafios com a mãe. Então aqui você começa a ver esse movimento todo espiralado. Aqui os quatro elementos, a dança. E é por aqui que a gente consegue identificar as nossas questões internas, porque são elementos. Onde é que está bloqueada a nossa vida? Qual é o fluxo no nosso corpo? Qual é o fluxo energético? Aonde é que está? Aí a gente entende o que é uma constelação. E quando o sol se abre, tá? No arquétipo de câncer, ele ilumina. E se você parar para observar, tudo à sua volta, seu vizinho, a filha da sua amiga, todo mundo estão vivendo algo relacionado à família. Por quê? Porque o sol está iluminando. Então você consegue conversar com a sua avó, mesmo se sua avó estiver desencarnada, porque quantas senhorinhas moram no seu prédio? Ou quantas senhoras, se tua avó está viva, por que tu não vai ouvir ela conversar, ouvir a história? Quando a gente faz isso, a gente consegue ressignificar o nosso passado, fazendo
tendo consciência daquilo que vem de novo para a nossa vida e que a gente consiga dar um novo olhar. Tudo que acontece já aconteceu, mas será que está acontecendo porque você está escolhendo, ou você escolhendo consciente, ou está acontecendo para que você possa tomar a sua escolha consciente? Porque tudo faz parte do autoconhecimento, é conhecer o que está te acontecendo. Cláudia? Estou aqui pensando em tudo que você está falando aí. Faz muito Posso sentido. falar? Pode, Valéria, por Pode, favor. pode Não falar, me deixa Valéria. aqui. Tô gostando de ver algumas carinhas que eu conheço. A Lanjinha, a Deise, que eu vi hoje, Ana, e as Avelina, Silvana e Fernanda, que eu tô conhecendo hoje. Prazer, meninas. Bom, é muito interessante e importante isso que o Matusalém está falando. Quando a gente não compreende algo no nosso sistema familiar, ou a gente não aceita, né? Sei lá, sei lá, houve um caso ruim na família, vai, um abortamento, um estupro, uma pessoa que era alcoolista, e a gente meio que deleta da família. Naturalmente, vem na nossa relação, seja no trabalho, seja na sociedade como um todo, pessoas que vêm trazer essas questões para a gente enxergar no nosso sistema. Então, sempre que a gente aceita nosso sistema familiar e honra ele, e para isso a gente não precisa repetir a mesma história, a gente pode fazer, né? Olha, eu enxergo, eu honro e sigo em frente. Aprendi com isso e sigo em frente. Isso é maravilhoso. A gente não julga, a gente aprende e segue. E realmente é maravilhoso mesmo, né? E uma vez uma consteladora, ela falou, a Priscila Fernandes, ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falou, às vezes o nosso sistema familiar não é bom, realmente é complicado, tem muitas dores, mas é o teu sistema familiar. Sinta-se pertencente. Porque a partir do momento que você não se sente pertencente, você sempre vai estar buscando fora. Aí você se encontra, puxa, agora aqui é minha família. Aí de repente ali já não está bom, porque repete coisas que estavam no seu sistema que você não estava querendo ver. Aí você vai para outro e vai para outro, até a hora que você olha para a tua raiz lá e fala, não, isso daqui é uma caquinha, mas é minha caquinha, eu pertenço a isso, está ótimo. E aí você para de buscar fora e vai ser feliz, não é? Perfeito. Então é isso. Eu tenho meus irmãos lá, nossa, é sempre treta, irmão sempre tem treta, mas são meus irmãos, amo do jeito que são, não julgo mais, aprendi, né? Então realmente é bom quando a gente aprende isso. Você para de julgar, convive, tá ótimo. Não vou falar, "Ah, não, isso é errado, não, tá ótimo. E aí fica mais leve a vida. Verdade, Valéria. Eu Muito bom, gostei do que Valéria. você falou, Verdade. porque eu lembrei, eu estava passeando com meu professor, conversando com ele. E aí veio um morador de rua, ele era como se ele fosse o cabeça dos grupos, da pessoa que estava andando com ele, tinha mais três. E aí ele falou para o meu professor, hein, tu pode comprar me dar um dinheiro para comprar uma bebida? O professor falou assim, espera aqui. Aí na frente tinha uma lojinha, ele foi lá, eu fiquei com ele, esperei, perguntei porque ele estava ali, comecei a conversar. Meu professor veio com duas bebidinhas, bebida mesmo, deu e falou: Você divide com os outros? Não, pode deixar que nós divide. Pegou e foi. E eu falei assim: porque meu professor, ele me ensina muito, é uma pessoa, um cara muito, muito espiritualizado, eu me admiro muito nele. E eu perguntei: eu falei assim, por que o senhor deu bebida para ele? Porque, né, ele já está nessa vida. E ele falou assim: Matusalém, o que é que Jesus fez? Aí eu parei, eu falei: ele ajudava aqueles que pediam. Ele falou assim. O que que ele pediu? Aí eu parei, né? Eu falei, ele pediu bebida. Pronto, ele não quer beber? Eu tenho, eu vou lá e vou dar a bebida para ele.
Venina, pode falar. Levantou a mão. Eu acho interessante o que está sendo dito, porque eu nasci de um casal de uma menina de 17 anos e um rapaz de 19. Aí ela se casou com meu pai porque ela saiu daqui de Goiás para ir se casar na Bahia, porque ela estava noiva de um rapaz. Chegando lá, o rapaz já estava noivo de outra. E aí, para fazer uma vingança maligna, ela encontrou meu pai e se casou com meu pai. E aí eles nem namoraram, porque eles nem tiveram tempo para isso, porque ela queria era casar antes do outro, para mostrar que a vingança era boa, né? Eles se casaram, vieram para cá, para Goiás, porque a família já estava aqui. E aí, como era previsto pelo destino, esse casamento não iria durar muito tempo. Eu nasci, ele foi embora, eu tinha 5 meses, deixando ela grávida do segundo filho. O segundo filho nasceu, ele veio para registrar o menino e o menino acabou falecendo com 7 dias. E eu fui deixada com os meus avós maternos. Aí ele foi viver a vida dele, ela foi viver a vida dela. E os anos se passaram, tiveram muitos momentos emocionantes nisso aí, né? A Venina, que era a filha, né, que ficou desse casamento, até os 14 anos, ela viu ele 3 vezes na vida. Aí depois ela viu ele aos 19 anos, não, aos 19, depois aos 25 anos, e depois ela tomou a decisão: não quero saber nem se está vivo, nem se está morto. Aí a minha filha fez 15 anos e ele me ligou, do nada, assim, ele me ligou, não sei como que ele descobriu o número e ele falou assim: ô minha filha, tudo bem? Eu falei: quem é que tá falando? Seu pai, o Antônio. O que que o senhor deseja? Você tá bem? Eu falei: eu tô ótima, graças a Deus. Aí e antes dele falar alguma coisa, eu falei: você sabia que o senhor perdeu o aniversário de 15 anos dessa neta? E blá, 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 blá. Aí ele falou para mim: minha filha, sua avó está com mal de morte, que é assim que os baianos falam. E a minha avó, eu já tinha conhecido, ela gostava muito de beber, é por isso que eu estou falando com vocês. Ela gostava muito da bebida, e ela faleceu assim, muito velhinha e alcoólatra e cega. Ela saía assim, tateando para achar as bebidas. Mas eu não tive contato, isso é ele que me conta. Há mais ou menos 10 anos atrás, 11 no máximo, eu tomei uma decisão: quero encontrar meu pai. E se estiver vivo, se estiver morto, quero encontrar, fazer as pazes. Se estiver morto, eu vou lá no túmulo e falar: tá perdoado também, me perdoa e tal, né? Aí eu encontro ele por uma vizinha, aqui do lado do meu condomínio. Ela era cabeleireira, tinha um cliente que era é, pessoa alta lá no TRE. Esse cliente falou: não, eu descubro, fala para ela me dar o nome dele, o nome da mãe dele, que eu descubro onde se ele votou e onde ele votou, para descobrir Cocos na Bahia. Aí meu pai me trouxe assim a informação de que éramos eu e mais 20 irmãos, filhos dele, mas que desses 20 tinha 16 vivos, comigo 17. Aí minha mãe tem mais 3, então nós somos uma família bem grande. E por que que eu estou resumindo essa história aqui? Porque eu sofri uma vida inteira a falta deles, eu sofri uma vida inteira a rejeição deles, e depois eu sofri mais ainda de ver o quanto eles são carentes e necessitados de atenção e de mim, em especial da minha atenção. Os dois que não cuidaram de mim precisam da minha atenção. Mas só que hoje eu consigo filtrar. Eu já até falei para meu esposo, ele: vamos passar no seu pai. A gente vai no Nordeste, vamos passar no seu pai. Vamos, claro. Mas já falei para ele: só fico lá 2 dias. Chego, abraço, beijo. Aí já falei para ele: vamos fazer uma compra maravilhosa, levar para casa dele. Vamos ter 2 dias de alegria. Mas quando começarem os problemas, eu falo: tchau. Porque os problemas deles são deles, não são meus. Hoje eu tenho essa consciência.
Os problemas da minha mãe é da minha mãe, não são meus. Eu carrego eles em mim, sim, mas eles não têm que ser pesados para mim. Não precisa. E, assim, na fala de todos vocês, eu fico sentindo isso o tempo todo. O quanto a gente precisa não pegar o que tem ao nosso redor para ser peso, e sim para ser experiência de vida. E é assim que eu estou tentando levar. Muito bom, menina, muito Que bom. legal. Porque quando você Interessante. trouxe essa história, eu lembrei de uma história que é igual. Eu acho tão bonito porque as histórias se repetem com outras pessoas. E às vezes, quando a gente ouve a história, a gente fala, nossa, como aconteceu isso também? Essa história aconteceu com a minha família. Minha mãe também, a mãe dela deixou para a avó cuidar. E com isso, ela não conheceu o pai. Quando ela pôde conhecer, quando ela foi para o Acre, que ela estudando, conheceu o policial, que todo mundo era amigo lá, lá é uma cidade sim de paz. E aí ele pediu o nome do pai da minha mãe para procurar e descobriu que ele estava morto. E aí ela falou, nossa, eu senti, sabe? Tipo assim, nossa, eu não vi meu pai. Mas eu falei, ah, ele tá aí. E aí a gente vê outra história parecida com a da Avenida, só que com outro ponto, sabe? Um grau mais elevado, um grau que a Avenida já teve o contato de ligar. E os nossos pais nunca, eles deram sempre tudo que eles tinham, tudo que eles tinham, eles deram. E agora o sonho do pai é no final da vida ter a filha, sabe? A filha, a esposa se não tem a esposa, se não tem a mãe, tem a filha que cuida. E aconteceu, para quem eu mandei no grupo, com a dona Sônia, que aconteceu, ela é uma senhora. Os filhos dela amam ela. Só que os filhos dela moram em outra cidade, ela gosta do litoral. E aí, ela passou mal. Eu fui lá, foi eu e o Léo. E ela pegou e falou a seguinte frase: Nossa, eu sempre quis ter um netinho pretinho. Ela fala de mim, que o Léo é branco. E eu falei assim: Ah, eu também sempre quis, conheço, como minhas avós não estão aqui, a senhora é minha avó, então se eu sou seu netinho pretinho. E ela segurou a minha mão e a do Léo, depois que a gente fez o que precisava, ela segurou a nossa mão e com o olhinho fechado, parecia uma criança, sabe? Falando, nossa, Deus abençoe eu. Quem diria que eu ia ter uns netos assim? Por quê? Porque para a mulher sempre, vocês que são mães, eu sou filho, eu estou falando, mas é vocês que sabem, nós estamos com uma 5 geração aqui, vocês que são mãe, você que é avó, no final você quer que o seu filho cuide de você, o seu filho que cuide, que acolha, que no final da sua vida ele vai cuidar, ele vai estar ali para você. E assim é o pai para a filha. E a filha deseja o pai. Quando eu e o Léo estava massageando o pé dela, eu falei, Léo, nós estamos fazendo um trabalho de pai aqui. É como se a gente tivesse abrido aquele portal, sabe? Porque a filha quer o pai, quer a proteção. Eu estou passando mal, eu quero. E assim é a nossa vida. Então, quando a gente entende, a menina trouxe essa história linda dela, quando a gente ouve, né, fala, tá bom, eu vou lá, vou abraçar, mas eu não tenho que ficar, porque a história dele é outra. A nossa história se conecta aqui, a gente ressignifica para que a gente possa fazer isso aqui, ó, a primeira imagem do nosso encontro, a gente possa estar junto, conectado, sabendo que somos individuais, mas juntos nós fazemos parte de um todo. Então, aquilo que é nozinho, olhamos com outros olhos. A gente faz essa conexão. Olha que lindo! Faz sentido para Muito você, gente? Quem legal. tem outro ponto de vista, fala também, traz. É isso que é o ambiente. E o Ó, Fernanda. interessante dessa história é que, assim, para mim, assim, eu vivo a minha vida e a deles eles escreveram, né? E a minha mãe fala: minha filha, você é diferente desde que você nasceu. Aí meu pai fala: Ô, minha filha, você é maravilhosa, como eu te amo. E eles nem tiveram convivência comigo. Ô, Vocês entenderam? Venina, agora olha isso. Isso é tão lindo, porque aquilo que você não teve na infância, você não teve ele. Agora é um outro tempo e outro espaço. Agora você está tendo. Você é tão linda, minha filha. Você é tão amorosa. Ele está falando aquilo que ele não falou lá atrás.
sabe? E a sua criança agora está recebendo. É uma cura da criança interior. Olha que E lindo, eu gente. acho, Matusalém, que, na verdade, assim, o que eu sinto, tá? É lógico que eu gosto desse carinho, claro que eu amo esse carinho, né? Não vou ser hipócrita aqui de falar que, ai, Ah, não, eu amo, mas o que eu sinto, assim, dentro do meu coração, é que faz mais bem para eles terem a atenção da filha que eles não cuidou do que eu ter o carinho dos pais que não cuidaram de mim. A impressão que eu sinto é que eles acham que, na verdade, cada carinho que vem de mim, cada afago, cada dinheirinho, porque eles amam dinheirinho, né? Cada dinheiro, cada coisinha que vai. Ai, seu pai só está comendo farinha láctea. Aí eu vou lá e compro 10 latas de farinha láctea e leva. Então, tipo assim, esse carinho para eles, parece que é incrível. Quando eu chego, parece assim, a luz chegou, sabe? É o que eu sinto. Meu pai tem mais 17 filhos, né? Mais vivos, mas a filha que cuida, que ele liga para falar alguma coisa, para falar que o remédio acabou, é para mim. Então parece que eles é que ficam bem, porque a Avenida perdoou eles e ainda cuida deles. Entendeu? mas olha que Exatamente. interessante, Avelina, porque, gente, deixa eu olhar, eu tô colocando que a Avelina vai falando, a gente vai viajando, né? Vai indo nessa linda corrente. Mas agora eles são os avós e você já é mãe, você já tem filho. Então, aquilo que eles não deram é como tipo, a filha conseguiu, porque é assim, os pais criam os filhos para que eles cresçam, dê seus frutos, para que na velhice eles possam cuidar. Então, é como se você fosse o sucesso deles. Por isso fala, quando o pai abençoa, a mãe abençoa o filho, o sucesso do filho é o sucesso dos pais. E aí, porque você consegue cuidar dos seus pais, assim como seus filhos vão cuidar de você depois. É o ciclo, sabe? Que lindo. Olha a bênção. E a bênção é tão sagrada, tão sagrada. E a bênção, ela tem uma força muito grande quando você está no presencial, quando você está junto com a pessoa. A bênção se torna mais poderosa. Por isso que a gente resolveu também, por vários outros motivos, mas um dos motivos, da gente estar promovendo essa imersão aqui em Brasília, no dia 29, 30 e 31 de agosto, para que a gente tenha esse contato direto com vocês também. Porque não é só o contato, mas é a energia, essa figura que o Matusalém trouxe no começo, da gente ter realmente um contato físico, presencial e de bênção, porque os pais são os nossos primeiros professores na vida, mas os nossos mentores são os mais importantes também, porque são eles que nos dão um caminho, são os mentores, são nossos professores que dão um outro olhar. Então, os primeiros professores que nós temos é o pai e a mãe, que eles é que ensinam, mesmo não estando presente, como no caso da menina, mas ela carrega eles dentro dela. E toda essa bagagem genética também. E o segundo mais importante é a Valéria, inclusive no sistema de constelação, eles dizem, né, a gente precisa honrar pai e mãe, e os nossos mentores, porque são eles que levam a gente para vários caminhos na vida. Então, os mentores e os professores, eles têm esse poder de. Tá sem som para mim. Tá com som para vocês? Então tá, então eu vou continuar. Vê aí, Matusalém, o que houve, tá?
Então, assim, você está com o fone desligado. Oscilação na minha rede. Ah, tá. Maravilha. Então, eu estava dizendo, né, sobre essa questão da bênção, que também, quando você recebe uma bênção, é um portal que se abre na tua vida. A bênção é um portal. Então, a importância também de você estar conectado com tanto com o pai quanto mãe e seus mentores também. Pode falar, Fernanda. É tão interessante, gente, como que não existe acaso, né? Eu estou passando por um processo agora que eu vou retornar para casa da minha mãe por um período. E, e a minha mãe, ela me acolheu de primeira, só que ela me colocou uma condição. Eu frequentava o Kardec, frequento o Kardec e também frequento uma casa de Umbanda. E ela não gosta da casa de Umbanda. Na verdade, ela não gosta do espiritismo. Mas como se ela tivesse que escolher entre o Kardec e a Umbanda, como ela acha que o Kardec é mais elitizado, então caberia melhor para mim. E aí ela foi e falou, ontem eu pedi para ela ficar com as crianças, e eu fui até o centro de Umbanda. Aí ela foi e falou, ficou muito revoltada, ela falou assim, vocês dois combinam muito. Eu falei, na parte espiritual a gente combina, mas não mais como marido e mulher. Aí ela falou, amanhã a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí ficou aquele clima tenso, aí hoje ela veio conversar comigo, ela falou, pois é, eu não gostaria que você fosse lá, eu te recebi aqui, você veio chorando, eu acolhi, né? Mas agora você tá me chateando muito com isso. Eu falei, mãe, mas hora nenhuma eu te falei que eu não iria vir com as minhas bagagens. Aí ela falou, então você vai ter que escolher qual que você vai ficar. Aí eu falei, tá bom, então eu fico na Umbanda. Tá vendo? Você escolheu essa. Então, assim, e aí ficou aquele clima chatíssimo durante o dia. E aí depois eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, eu vou ter que ter coragem de sentar com ela e conversar sobre essa questão de honrar ela, de querer que ela me abençoe para que as coisas fluam na minha vida. Eu preciso da benção dela. Mas eu também não posso deixar de fazer o que eu acho que é o que me leva mais para minha espiritualidade, né? Mas como que é bonito isso que a gente está ouvindo aqui hoje, porque está me dando base para uma conversa sadia, amorosa, respeitosa. E, tipo, sabe assim, não dá para recuar, não tem como. Mas é muito. Sou grata a vocês com tudo que vocês estão contribuindo aí, porque está vindo um momento muito importante para mim. Que Ô, maravilha, Fernanda, Fernanda. A gente que agradece por você estar trazendo assim o teu depoimento também de um momento, né, na tua vida, passando por um momento na tua vida. Então, a gente é grato também por você, viu? Fernanda, e pegando, agradecer por você trazer esse olhar, né? Mostrar a sua essência. Quando você fala sua mãe, lembra que ela é a matriz, a primeira célula que ela te gerou. Então, é como se você estivesse escolhendo entre ela e a avó, se a gente fosse fazer analogia. Ah, eu vou ouvir a minha avó, porque minha avó vai me ajudar mais. Só que tua mãe veio dela. E também sabe também quanto a ela. Antes de você perguntar para sua avó, pergunta para sua mãe. Então, você pode conversar, falar, mãe, me explica por quê. Pergunta para ela porque ela não gosta do candomblé. Para que ela conte a história, da onde surgiu. Ela vai contar, vai saber que teve alguém que fez uma macumba na família dela e ela ficou com raiva, ou teve alguém, ela vai te contar a história. E aí, nessa história que ela vai te contar, ela vai te contar o que é que ela acredita. E vai saber que ela vai te ensinar muito mais. Vai falar, olha isso, aí você vai aprender a história, e aí você vai levar essa história, essa sabedoria, porque ela está te abençoando com o conhecimento dela. E aí, com esse conhecimento, se abre, é o ar caixa. Abençoou, vai se abrir. E aí, aquilo ali começa a fluir. Isso é tão real. Eu estava falando com a Cláudia hoje que tem 2 anos
que eu trabalhei com a Elisama, modista. Eu e ela trabalhávamos meio período para sustentar o nosso sonho, cada um na sua área. Ela é estilista. Ela falou, Matusalém, vamos fazer o seu guarda-roupa, vamos trazer o olhar do belo, sabe? Eu estou fazendo uma coisa sustentável. Só que naquela época eu queria saber era de dinheiro, eu queria saber de trabalhar, porque é isso, eu quero trabalhar, porque ganhar dinheiro para mim viajar, para isso e aquilo. Só que a frequência dela, por mais que nós tínhamos ideias iguais, a frequência dela é muito mais elevada. A frequência dela é uma frequência, ela é uma mentora e muito mais jovem do que eu. A frequência dela é mais, ela não quer uma coisa consciente, que não tenha gasto, não tenha desperdício, seja feito sob medida para a pessoa. Para que qualquer pessoa tenha, se a pessoa quer, ela não tem condições, eu vou trabalhar com o que ela tem, e faz. Só que naquela época eu nem pensei. Agora, depois que eu fui em Brasília, eu e a Cláudia me abençoou, mas a Deise, porque elas são matriarcas de suas famílias, já as duas, porque não tem mais mãe e avó atrás delas, são elas. Então eu aprendo muito com elas, como eu aprendo com a Benina, com a Silvana, com a Fernanda, com a Landinha, com a Ana, porque são pessoas que vieram antes. E aí eu fui para essa minha amiga. Cheguei lá, Elisama me mostrou um quadro, Alquimista, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ela é uma alquimista nata. Ela falou: o que que você vê nesse quadro? Um quadro assim que vocês futuramente vão conhecer ela, que ela vai estar dentro da nossa equipe também de trazer esse belo, porque a gente precisa, é Vênus. E aí ela vai mostrar esse quadro para vocês. Um quadro assim lindo, com um portal, uma coisa assim surreal, poderosíssima. Eu olhei, eu fui descrevendo, falei, meu Deus, que lindos animais. Aí ela foi contar a simbologia do quadro dela. Quando ela contou, eu falei, meu Deus, eu não percebia por esse lado. Abriu uma cortina. Aí ela me tocou, me fez as medições e falei, não, vamos fazer assim, assim, assado. Depois que ela falou isso, parece que outro algo se abriu. Porque aonde eu ia, todo mundo começava a olhar. Tipo assim, não aquele olhar, tipo assim, não, olhar. Ia pegar roupa para vestir, tudo é como se meu olho batesse e fosse se harmonizando. Não, eu coloco isso aqui, coisa simples que eu sempre tive, mas eu não sabia, não tinha esse olhar. E quando eu toquei nela, fez esse abrir. Então, olha a bênção quando você ouve uma pessoa. Quando você para e fala, nossa, deixa eu aprender aqui. O que que essa pessoa tem? É por isso que as filhas, a mãe aprende com o filho. Esse é o ciclo. A mãe não vai aprender a mesma coisa do filho, ela vai procurar aquilo que ela acredita na vertente dela para tentar entender o filho na vertente dele, na nova geração dele. E é assim que a gente faz esse ciclo, essa coisa linda. É assim que eu vejo. Vocês percebem dessa forma também? Silvana e Landinha são Silvana, Landinha, Deise e Cláudia são a nossa quinta geração. Então, eu queria ouvir vocês, porque a gente tem filhas aqui. A Venina é filha, a Fernanda é filha, a Ana é filha. Eu queria ouvir vocês, o que que elas trouxeram, vocês como mãe, como quinta geração, como vocês veem, porque isso é interessante, faz a gente olhar por outro ângulo. Elas não querem falar, não, Matusalém. É, e tá Mais certo. quietinho, porque eu tô com uma dor Vou de dente falar. aqui, tô até com meu âmbar aqui na mão, ó. Com dor de dente hoje. Tô com meu âmbar, essa friagem, então. Mas é muito, muito isso mesmo que você falou. Eu aprendi muito, a minha avó, né? Vivi muito com a minha avó, que ela sempre vinha passar as férias em casa, e ela nos ensinava muito, né? Embora ela era meia, né, tadinha. Eu falo que ela era chatinha. E ela sempre falava para mim, dá um livro de boas maneiras. Eu falei, nossa, é porque eu era terrível. E a minha mãe não, minha mãe eu já tive uma coisa mais leve, né? E ela sempre eu saía, ela sempre abençoava. E eu faço a mesma coisa quando eu encontro meu filho, né? Ou às vezes eu mando mensagem, falo, Deus te abençoe. Embora ele seja evangélico, não mais praticante, que a esposa dele é evangélica, era, né? Mas eu sempre abençoo. Então eu acho que a bênção é uma coisa divina mesmo, né?
Eu também A sou graça. espírita, que nem a Ana, Fernanda, né, Fernanda? Eu sou também da Umbanda. E todo dia de manhã eu peço a bênção para minha mãe de santo, né? Então aquela bênção vem como uma limpeza para o dia. Benção, mãe, sabe? Então é uma coisa que eu não tenho mais mãe, não tenho mais avó, mas então ela ficou como mãe, né? Nós somos os filhos e ela nos abençoa todo santo dia. Então é uma coisa muito boa da gente ter essa Muito bom. bênção. É Muito verdade, Landinha. Landi, E não e é perdeu legal, Landinha, essa. sabe por quê? Você falando que você tem mãe de santo porque você já não tem mais a sua mãe. E o meu é pai de santo porque eu nunca tive um pai. Então, assim, de uma certa maneira, parece que vem para mim me completar, sabe? É muito interessante. Eu já olhei, eu já parei para perceber isso. Eu falei, gente, que interessante. Todos que eu já. Esse é o terceiro sacerdote que eu acompanho. E todos três foram homens. Hum, Eu só tive um Olha, pai de santo. interessante, né? Que a Interessante. mãe, duas mães de santo. Então sempre a gente pede bênção de manhã, logo cedo, e ela sempre responde, sabe? Algum abençoe, Oxalá, dependendo do dia, ela responde. E hoje é um dia muito importante, né? Hoje é dia de Xangô, né? Ah, Então, São João, da São Católica. João, é Xangô, São né? João. Então a gente Maravilha. pede a bênção, então é Isso muito aí. bom a gente ter essa Muito bênção. bom. Muito bom, Então, Deus Landinha. Sempre abençoe, você está como nós abençoado. anciãos vamos abençoar as filhas aí, né? Eu acho que eu sou a Que mais velha de legal. todas aqui. Não, você depois eu, né? Eu tenho Não, primeiro é 66, você, que você é de janeiro, não é de janeiro? sou 66, É, eu sou de maio. Meia eu meia tenho também. 66. Então, mas eu sou mais velho. Então, eu sou a mãe de todos, fura a bola, mata piolho. Então, meus filhos sejam todos Abençoado. abençoados. Lembra que quando a Landinha abençoa, toda a sabedoria dela vem, tá, gente? Então, a Landinha é a avó mais bruxa que tem, a mais sábia. Então, cola com a Landinha, que é Vai ela para que sabe Nanã. ensinar as maravilhas. A Silvana Já tem um também, signo a antigo, né? Deise. Capricórnio, hein? Não é? Verdade. Forte. Fala, David. Obrigada. Não, a Landinha falando agora de a benção, né? De pedir a benção, nós fomos acostumados a pedir a benção, né? A gente pedia a benção para os nossos pais, para os nossos avós. Depois que eu fiquei adulta, eu não conseguia mais pedir a benção para minha mãe. Só que eu sentia necessidade de ser abençoada por ela. Então, eu, em vez de falar a benção, mãe, eu falava, Deus te abençoe, mãe. E aí, era muito engraçado, que aí ela dizia assim, Deus te faça feliz. E isso era muito importante para mim, porque ela estava me abençoando. E a gente sempre falava, eu não dava benção, mas eu sempre dizia, Deus te abençoe, minha mãe. Aí ela dizia, Deus te faça feliz. Então, era muito importante esse momento para mim com a minha mãe. E eu também não ensinei minhas filhas a me pedirem a bênção, não levei isso para elas. Mas, mesmo assim, eu sempre abençoo minhas filhas. Sempre. Meus netos, minhas filhas, e elas sabem todas as orações, tem a oração do anjo da guarda, que elas rezam e rezam para os filhos, né, para os filhos delas, então eu passo isso. Eu não sigo uma religião, né? Eu sigo a Deus, eu sigo o que eu acredito, né, que seja Deus. Porque eu acho que as religiões cobram muito de Deus, né? E botam muita responsabilidade em cima de Deus, né? De, acontece alguma coisa, Deus está me castigando. Cara, Deus não castiga ninguém, né? Se Deus é perfeito, como é que ele vai castigar alguém? Nós mesmos é que nos castigamos, né? Nós mesmos que fazemos mal para nós, não é Deus. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio, né? Então você segue o que você acredita, faz o que você faz e você vai ter as consequências de tudo que você faz. Então, mas eu sou muito cristã. Eu acredito muito em Deus. Eu
Eu gosto da Nossa Senhora, da Mãe de Jesus. Então é isso. A outra coisa é sobre a ancestralidade que o Matusalém falou, que é muito importante e que hoje eu me arrependo muito de não ter estudado mais sobre os meus ancestrais. Então, depois que eu comecei a perceber a importância dos ancestrais na nossa vida, eu comecei a pesquisar o que eu pude. E aí, outro dia, eu estava até falando para o Matusalém, hoje a gente não tem mais ninguém de anciões mesmo, assim, porque nossos pais morreram, nossos tios morreram, as pessoas que a gente tinha mais contato, nossos avós, né? Todos morreram, então a gente não tem mais como saber como era os nossos bisavós, né? Os nossos tretavós, sei lá como que fala, mas enfim, mas tudo que eu pude pesquisar deles, eu pesquisei e passei a honrar a vida de todos, principalmente a vida dos meus pais, e com isso, com todo o ensinamento que trouxe esse meu estudo dos nossos ancestrais, eu entendi muitas coisas que aconteciam dentro da nossa família, e muitos comportamentos repetitivos, né? Muitas coisas repetitivas. E principalmente, não, deixa pra lá. E aí eu comecei a honrar a vida deles, e uma vez também a minha avó materna, que criou a gente muito, porque a mamãe trabalhava, mas eu não gosto, assim, eu comecei a perceber que eu não gostava muito das coisas que ela fazia, de jogar a gente contra nosso pai, algumas coisas assim, não entendi, então eu me afastei um pouco dela. E aí depois, quando eu comecei a estudar, inclusive, assim, a minha mãe falava, porque às vezes eu falava da minha avó, e minha avó falava, sua avó foi muito sofrida. E contava algumas coisas da vida que ela passava. E aí eu comecei a entender um pouco, mas mesmo assim, eu não tinha afeto pela minha avó. Minha avó morreu, mas assim, era indiferente para mim, foi indiferente. Só que depois, quando eu comecei a pesquisar a ancestralidade e comecei a falar que eu a enxergava, e que eu honrava a vida dela, eu até sonhei com a minha avó. A minha avó veio aqui, deitou comigo do meu lado, ela chorava, e eu dizia, por que que... Não, primeiro eu achei que era minha mãe, depois eu vi que não era minha mãe, era minha avó. E aí eu dizia, ué, vovó, o que que você está fazendo aqui? E ela me abraçava, a gente ficava de conchinha, né? Isso, eu sentia ela. Ela veio aqui no meu quarto. E eu falava, por que que a senhora está chorando? E ela dizia, eu estou com medo, estou com medo. Eu falei, mas medo de quê? Aí eu dizia, então me agarra mais, vamos ficar bem agarradinho, que o medo da senhora vai passar. E aí tá, dormi, né? E quando eu acordei, eu esqueci um pouco, depois veio na minha mente esse sonho. E eu fiquei pensando, cara, por que a minha avó falou que estava com medo? Veio para me dar algum recado. E que recado é esse? Por que que ela estava com medo? E aí eu percebi que eu estava agindo com o meu genro do mesmo jeito que o meu pai agia com a minha avó e minha avó agia com o meu pai. Eu estava agindo do mesmo jeito e o meu genro do mesmo jeito comigo e eu com ele. Então, ela veio me avisar. E isso fez com que eu conseguisse enxergar e fui conversar com o meu genro. E aí hoje a nossa relação está bem melhor do que era antes. Então, assim, é por isso eu estou contando essa história só para mostrar a importância dos nossos ancestrais, a importância da gente honrá-los, mas honrar não é aceitar tudo que eles fizeram, é a gente buscar o nosso caminho e pedir permissão a eles para que eles nos ajudem e que eles também nos transmitam essa energia para que a gente possa modificar
a trajetória, a energia, os movimentos todos daqui para frente, sabe? Com muito amor, com muito respeito, assim, fazendo o nosso caminho, a nossa trajetória, e a gente alcançar o nosso propósito de vida, e mas honrando a vida deles, entendendo tudo que eles passaram, tudo que eles viveram, todos os sentimentos, as tristezas, né, os abandonos, as rejeições, e que depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou muito, em todos os sentidos, e a minha vida mudando é o que o Matusalém fala, a gente muda também a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. E aí eu tenho certeza que eles, daqui para frente, eles vão ter uma vida muito melhor do que nós tivemos, porque a gente está quebrando as barreiras de comportamentos repetitivos, de, é, de tudo assim, sabe? Porque tudo gira em torno de um só sentimento, gente: amor, amor. Muito Se bom, Deise, você muito bom. colocar esse sentimento em tudo na vida de vocês, na nossa vida, tudo modifica, tudo melhora, sabe? E as pessoas em volta começam a melhorar também, né? A gente não muda ninguém, mas quando a gente muda, quando os nossos sentimentos mudam, as nossas percepções, quando a gente expande tudo, aí tudo em volta também vai melhorando. É Verdade, isso. maravilha. Muito bom, Deise. Obrigada aí. E olha que interessante, né, que você trouxe de um sonho, que os sonhos às vezes trazem respostas para a gente. E você teve a visão de interpretar de uma forma que realmente fazia todo sentido e ressignificar isso, ir lá no seu genro, conversar com ele. Quer dizer, era um padrão que realmente também você estava repetindo na tua vida exatamente o que Sim, aconteceu. Então, olha a importância da gente ter essa consciência também, de a gente abrir esse olhar, que isso também é um portal, né? Não deixa de ser um portal. Pode falar, Matusalém. Não só pegando o teu gancho que você falou, que desse ressignificar, porque como a Deise falou, né? Agora não tem ninguém para ensinar, mas agora é você, porque os seus avós, né, não tinha essa consciência para quebrar esse padrão. Agora é você que, com a sua sabedoria, o Isso, seu autoconhecimento, que o autoconhecimento ele é para nós, não é para os outros. Quando a gente toma consciência, aí a gente dá, aí a gente volta para aquilo, o ensinamento do muito bom, Cristo. O que que o maravilha. Cristo, né, ô, Cláudia? O que que o Cristo fez? Qual é o ensinamento dele? Porque Deus, porque Deus tem diferença por Cristo? Porque Deus tem vários. O meu Deus, eu posso achar que meu Deus é melhor do que o seu. E aí você fala que o seu é melhor, eu não vou concordar, e aí tem guerra. Mas quando eu olho para o Cristo, eu faço, gente, o que que Cristo fazia? Ele saía com a mochilinha dele. Tinha tudo ali. As agulhas que ele queria precisar. Ele estava passando. Quem era doido de ir lá e falar, eu vou nesse homem, ei, me cura aqui. Ele, tu quer ser curado? Tá bom. Tá curado. Olha, ele me curou. Aí veio a mulher sangrando 20 anos. Meu Deus, eu vou tocar nesse homem. Já tem uma multidão. Ele não vai conseguir me ver, mas se eu tocar nele, eu me curo. Tocou na manta, um fiozinho, ó, curou. Ele falou, quem foi que se quem me tocou nessa multidão, se fosse hoje, o pessoal ia falar: Ah, Jesus, pelo amor de Deus, cara, olha um monte de gente. Não, ele falou: Alguém me tocou. E ela falou: Se ajoelhou, olha o joelho, né? Será que a gente está ajoelhando para receber a bênção dos nossos antepassados? Se ajoelhou e falou: Fui eu. Ele falou: A tua fé te curou. Porque nós não podemos, se o médico faz sua parte, mas se não tem desejo de cura, ele não vai se curar. Tem que ter o desejo da mudança. Esse desejo tem que partir da gente. Então, olha que lindo, né? Então, olha o ensinamento. E a Deise agora, nesse sonho, a avó com medo, e ela, não, deita aqui.
É a criança, é o neto que está reencarnando, e nós, vocês, eu, como neto e filho, nós somos aqueles que vão mudar, modificar para que esses outros possam ter um caminho mais fluido, olhar com amor, desde resignificando com o genro, com a filha. É isso. Muito bom, maravilhoso, Matusalém. E a gente vai conversando e o horário vai passando, a gente nem vê, não é? E aí, Matusalém, vamos finalizar nosso encontro? Vamos sim. Então, gente, como vocês sabem, nós vamos ter uma meditação agora, mas antes da meditação de realinhamento, de bênção, vou só passar para vocês, para quem sentir, nós fizemos práticas. Quem tem ainda a live, vocês assistam a live 1 a 2, façam as práticas. A Cláudia e eu vamos estar fazendo essa imersão que é justamente uma missão de transformação, é o seu sentir. Vá se você sentir que deve ir. O que é que você quer mudar? É você com você. Faça as perguntas, quem já fez. Então, vai ser dia 29 e 31 de agosto. Então, a gente vai trabalhar nessa nossa visão dessa nova terra, aqui na Terra, a Nova Jerusalém, que é aqui. O Brasil, ele é esse berço. Nós vamos estar explicando isso para vocês. Vamos levar vocês nos pontos primordiais que eu, Cláudia, Deise fomos. E é interessante falar isso. Deixa eu voltar aqui, porque nós fomos na água mineral, né, meninas? E vocês falaram, vamos na água mineral naquela bonita, na antiga. Chegou lá, estava em manutenção. Era uma quinta-feira, né? Ou era sexta? Quinta, estava em manutenção. Nós tivemos que ir para outra, que foi assim, um arraso. Para mim, que não conhecia, nossa, foi um arraso. As meninas já conheciam e falavam, a outra é melhor, mas a outra estava em manutenção. Quantas vezes nós nos colocamos em manutenção? Se até os parques se colocam em manutenção para reparar alguma coisa, por que a gente não faz isso? Não para de falar assim, olha, eu vou fazer essa reparação interna, me ouvir. Uma imersão é isso, é você se ouvir, sair e ir para a presença. E aí lá, com o movimento, aquilo acontece. Você com você. E aí, fazendo essa analogia, só para falar da imersão, que foi maravilhoso. Talvez se a outra tivesse aberta, talvez eu não ia gostar. Mas eu já gostei dessa. Então, tipo assim, tem tudo um porquê. É momento, né? E a outra, que é a antiga, o que que ela fez? Poderia o pessoal continuar só com ela. Não, olha, vamos inovar, vamos fazer diferente. E fizeram. A mãe ainda continua lá, ela continua para aquelas pessoas que gostam, mas tem a nova. Quem quer ir para a nova, quem quer ir para a antiga, mas estão lá as duas. E quando uma está em manutenção, a outra está funcionando. Isso é as nossas células, nosso corpo. Olha que interessante simbologia, né? Eu adoro a simbologia. Então, nós vamos levar Maravilhoso. vocês nesses pontos. Quer falar, Cláudia? Não, eu falei que é maravilhosa essa tua comparação aí, ficou perfeita. Bacana. Então, nosso roteiro é esse. Nós, no dia 29 de agosto, é a chegada do peregrino solar. Nós temos uma casa maravilhosa. Quem quiser, nós vamos colocar a foto do Airbnb para vocês verem aonde é que nós vamos ficar. A partir das 2 horas, vai ter um lanchezinho da tarde. Nesse lanche vai estar assim, já vamos começar algumas atividades. Vamos ter a roda de abertura, onde nós vamos falar de Dom Bosco, a missão dos despertos, que somos nós, que estamos aqui com mais consciência. Não é mais consciência, uma outra frequência. E a gente, com essa outra frequência, nós podemos nos ajudar e assim sair desse emaranhado, fazendo com que outros saiam também, quebrando esse padrão como a Daisy quebrou. Entende? Sem precisar fazer o quê? Brigar, repetir. Então, vamos ter um jantar dos 4 elementos e vamos ter um rito de purificação para ancorar essa energia com o corpo de luz e aqui com o ritual do elemento fogo. No dia 30 nós vamos ter um alinhamento cósmico, que é um batismo. Então, nós vamos para o Poço Azul, que é assim divino. Ah, eu já postei foto, né, para vocês, assim, água cristalina, linda assim. Vamos fazer esse batriz com a nova tecnologia, com Matusalém, sons. Matusalém, fora o percurso, a trilha até chegar
na É. cachoeira, Porque porque ali já vai toda, começar né, tem Cláudia? toda uma simbologia. A trilha que a gente faz tem toda uma simbologia. E quem for com a gente vai entender o que a gente está falando, né, Matusalém? Porque assim foi uma. Olha, gente, eu sempre vou no Poço Azul. Sempre. Sempre fui no Poço Azul. Várias vezes já perdi até as contas. Só que quando o Matusalém veio, que a gente fez a trilha, e depois ele foi embora, eu falei assim, gente, essa trilha ela tem toda uma simbologia. Ela não é simplesmente uma trilha, ela tem uma simbologia no decorrer da trilha. E isso vocês vão saber lá, fazendo a trilha, participando da trilha, indo para a trilha. E aí a gente vai contar isso lá para Exato. vocês sentirem realmente o que é a trilha, não é, Matusalém? Aqui, ó, a Avelina falou, só para não perder, nós estamos no dia 2, mas a Avelina falou que na família se pedir bênção é algo natural e que sempre abençoa com um beijo na mão e na testa, e os filhos delas fazem, as netas, e olha que lindo, né, que ela está Que continuando trazendo lindo! isso para a gente, que a gente continue. E Sim. a Cristiane, ó, minha mãe, ó, falou que ela lembrou da manutenção. Lembrei da águia que tira as próprias penas com o bico e, por último, renasce, né? Eu acho que a águia, a fênix, ela é a mãe. É a mãe que. O que que é a mãe? A mãe é a única que fica com o filho. Se o filho não quer ir, a mãe dá tudo pro filho. Tudo que ela tem. Então, às vezes a mãe tá fraca, mas ela vê que o filho precisa dela, o que que ela faz? Ela tira as penas e me deixa. Eu tenho que me reerguer daqui desse poço, porque eu tenho cria para me ajudar. Para mim, eu ainda posso ensinar, vou mostrar como se regenera. Já ensina outra regeneração celular para o filho. Olha que lindo. Então, vocês, Hum. mães, ó, na próxima vida, quem sabe eu venho uma mãe também. Então, aqui no dia 31, no terceiro dia. Ah, não, não falei Poço Azul, né? Falei do Poço Azul. Aí nós vamos fazer Azul. essa trilha fantástica. Aí depois nós vamos voltar para almoçar, isso vai ser de manhã. Vai ter o café da manhã aqui também, tá, gente? Vocês vão estar alimentados, o físico e a alma, vai ser uma integração. E aí nós vamos à tarde para o Marco Zero, que é o portal da nova civilização. Essa civilização começa aqui, ó, dentro. Ela já existe no mundo físico. E nós vamos trazer ela para o mundo interno, fazer ela ressurgir. Então a gente vai fazer esse ancoramento, esse vórtice, esse código do Brasil. E aí vamos ter um jantar especial também com uma roda de integração, vai ser assim bem legal. No dia 31 nós vamos cedo para o templo da LBV. Vamos para a câmara egípcia, onde tem os sete céus. E lá nós vamos fazer esse ativamento. Cláudia, Deise, até o Enzo, o neto da Deise, estava junto no dia que nós fizemos a meditação, gente. É uma coisa assim. E você já entra pelo portal, já tem Hathor, que ela é aquilo que fala assim. Ah, vocês vão ver isso lá. Mas é uma coisa assim, é uma colheita. Sabe? Eu vou falar isso, é uma colheita. É transformador. E aí depois nós vamos fazer o retorno no templo, que é onde a gente faz a ativação, faz a limpeza, a gente passa, eu mostrei a foto para vocês, vai pela espiral, tem um cristal, o cristal mais puro achado no mundo, tá lá no topo, que ativa, quando você chegar no meio, ele vai ativar a glândula que... Landinha vai ficar doida, hein? Landinha do jeito que adora o cristal. Landinha, tu vai falar, meu Deus, sabe? Enorme. Eu vou ver se eu tenho Mas a é a foto lasquinha do aqui. cristal, meu Deus. É Gente, pensa enorme, é enorme. numa... Ele fica no topo do templo. Ele fica no topo. E aí, depois que você passa fazendo a limpeza, né? Que você para no centro, você recebe a energia do cristal. Você fica ali recebendo a energia do cristal e depois retorna o caminho limpo. Aí você está limpa, aí você retorna o caminho. É lindo, é muito lindo, gente. Deixa Só, eu ver só se eu tendo, só tenho. indo e olhando e vendo e presenciando isso é que vocês vão entender.
Foi Eu tão tenho uma foto poderoso. dele aqui, eu vou compartilhar só para vocês verem o que que é isso. Essa vinda do Matusalém aqui foi tão poderosa, e é o que a gente também quer passar para quem vier para a nossa imersão, porque Vocês é conseguem ver? transformador. Esse é o cristal original, tá? Que tá lá em cima, ele é de quartzo, mas eu vou mostrar por dentro agora. Eu tenho outra foto que eu tirei lá dentro. Que foto linda essa, não é, gente? Né? Muito linda essa foto. Deixa eu ver, eu acho que é esse daqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu mudei de. Sim. Não, acho que não. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. É, tem, essa aí é a tocha, né? Do fogo. Essa É, tocha, ela é acesa, ela fica acesa. tá, eu acho. É porque eu deixei no outro slide e não tá nesse computador, mas essa Aham, daqui. Ah, mas quem assistiu a primeira slide, o primeiro dia, eu mostrei tudo, né? Como que é. Ele foi. fica lá em cima. É porque isso vocês vão vivenciar e quando você chega no centro, tem uma espiral, é tudo vocês vão entender melhor, um ritual assim, poderosíssimo. E ali tem uma coluna dos quatro elementos, então quando você chega no meio, aquele cristal, ele ativa a tua glândula aqui, o teu hipotálamo, teu chakra coronário. E quando você olha para cima, ele ativa o teu frontal. Gente, isso aqui é assim. E aí depois você toma a água fluidificada por esse cristal, coloca o teu testemunho ali, a sua oração, aquilo que você quer, e ele fica no meio pegando a oração É todo muito dia, bonito. 6 horas da tarde, meia-noite. Olha que É. poder, hein? E Matusalém. aí, pode falar que Pode quer falar, E, Valéria. e se for pensar, né, que nem quando ativa a pineal, que é a epífise, que é essa glândula que é tão importante, né? Antes nem davam tanta importância, mas até a medicina já está encontrando tanta importância. E essa é a glândula que faz a conexão com, é assim que abre portas para a espiritualidade. Então, essa coisa das percepções, né? O sexto sentido, aquela percepção que vai além do físico, é através dessa pineal. E a pineal, olha que legal, né? Ela tem a mesma origem embrionária que os olhos, né? Então, ela é como os olhos, só que para o lado da outra dimensão. E Sim, se for pensar que está ativando, é por isso que você teve tanto despertar, hein, Matusalém? Diz aí. e foi, não só lá foi. foi a benção, né? Aí depois eu fui compreender no outro portal em Natal, que lá também, gente, vocês, futuramente nós vamos lá. Porque lá é assim, Delícia. um portal que vai assim para outro lado, sabe? Para a Índia, para os celtas, é lá. Aí mais um é complemento, porque faz tá tudo interligado, vocês entendem? É uma coisa assim que vai. É, na LBV é o Egito, gente. É o Egito. Na LBV, a gente lá, nós vamos estar ativando toda essa consciência e fractais, gente. O que são fractais, né? São percepções, memórias nossas curadas e saradas em outras dimensões que o tempo passa, o tempo e espaço, vocês sabem que é ciclo, já aconteceu, o que é passado já foi, o que é futuro já foi, e você se conecta com essas consciências suas, não é de ninguém, é sua. Mas você começa a olhar a semente do Cristo em você. Então, assim, Atlântida, Egito, Lemúria, Índia, todo esse movimento é o pré dessa imersão aqui, o que vai ser ativado e cada um vai receber aquilo que é seu, que lembra da bênção? É a sua ancestralidade, não é que você recebe de fora, tá dentro do seu DNA. Quem é o seu avô, da onde ele veio, o que ele fez, está aqui. Não é nada fora, é o DNA, isso é biológico, as informações estão aí. A gente vai despertar os filamentos, essas estonas que estão ali, quietinhas, daquilo bom. Por que a gente só está despertando as coisas que talvez não é benéfica? Vamos quebrar essa cadeia e criar outra. É isso, é o DNA volátil Exatamente. que fala. Então, aqui no dia E- 31 nós vamos para o templo da LBV, vamos fazer todas essas ativações, depois nós voltamos para
a nossa residência, onde nós vamos ter um almoço, a despedida, e aí todo mundo volta lindo com esse movimento. E aí o que está E incluso? transformado, né, Matusalém? Transformado, que, gente, Com, a com uma transformação. outra visão. Alguém tem alguma dúvida daqui, desses dias? Vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Tiver alguma curiosidade. Ah, o que está incluso nesse nosso encontro? Hospedagem completa, você vai ter um quarto, uma suíte para você e outra pessoa. Ali, se você for em Quartos casal, você duplos. e seu companheiro, ou você e seu filho, você e sua filha, não importa, você e sua amiga, você e sua avó, não importa. Quem quiser ir, pode ir, vai estar dentro desse quarto. Refeições, lanche, no primeiro dia, café da manhã, almoço e jantar, nos demais. Transporte interno, tá tudo incluso, ou seja, para sair com a gente para ir nesses espaços, vocês não vão precisar gastar, já tá tudo incluso. A vivência, as ativações, os materiais que vamos utilizar. Quem participar agora vai participar de um grupo já para a gente fazer essa preparação para a gente ir ativando esse campo com as meditações e algumas práticas. E no dia vai receber um kit para trazer para o corpo. Tudo que vocês vão vivenciar, vocês vão sentir também. O que não está incluso aqui, a passagem até Brasília. Cada um vão de carro. Quem estiver em São De Paulo quiser descer ônibus. de carro, vamos descer, De ônibus, sabe, né, fazer um Matusalém? mochilão. Olha, deixa eu falar só uma coisa, Matusalém. A minha mãe, gente, ela amava viajar. Ela amava viajar. E ela dizia sempre assim: gente, eu vou de jegue, de carroça, de carro, de ônibus, de avião. Eu vou de qualquer jeito, mas eu vou viajar. Ela dizia assim, gente. Então não coloquem empecilhos para chegar até Brasília, tá? Venham do jeito que dá para vir. De bicicleta eu não aconselho, não, que é perigoso. De bicicleta é perigoso. Mas se quiser vir de moto, vem de moto. Vem de qualquer jeito, mas venham. Tem um grupo, um pessoal, eu esqueci o nome deles agora. É um casal nômade, casal nômade. Eles viajam, eles estão agora, se eu não me engano, lá pelo Guiana, vão viajando a pé, sabe? Sem tempo, andando. Eu falo, nossa, que legal, né? Tudo que eles precisam estar ali. Acho bem interessante isso. Então, E ó, quem vier, só um instantinho, Matusalém, quem vier de avião ou de ônibus, a nossa Daisy, querida aí, né, Daisy, vai fazer papel de Uber, gente, tá? Ela é, vai fazer papel de Uber. Então, vocês não se preocupem em, cheguei no aeroporto, agora vou ter que procurar um Uber. Não, se conecta aí com a Daisy, chama a Daisy e e ela vai lá. combina com ela e vocês negociam com a Daisy. Então, aqui É, o que não está incluso a passagem, mas quem morar em São Paulo, a gente desce junto, a gente faz um comboio. Transfer de aeroporto nós não vamos ter, mas nós vamos indicar quem? A Deise, o Luiz, que são de confiança, então, parte da equipe, então vocês só combinam com eles, né? E e aqui, outra coisa, Matusalém, outra coisa que é bom colocar também. A nossa imersão vai ser numa chácara, vai ser numa zona rural. Então, a gente se preocupou também de para vocês irem embora, problema de Uber para chegar nesse local. Existe problema de Uber para chegar. E aí não tem problema. Para quem for, não vai ter esse problema, porque a Daisy, meu irmão, vão estar lá para levar vocês do local onde vai ser o evento até o aeroporto ou até a rodoferroviária. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? E quem vem de mais longe, por exemplo, quiser ficar mais para conhecer Brasília, a Daisy está abrindo a casa dela com duas suítes, ela tem duas suítes, tá? E aí também, se caso alguém queira vir para ficar mais alguns dias, aí vocês também entram em contato com a Daisy, ela passa o valor para vocês. Essa imersão vai ser aqui na nossa área rural, então é perto, né? A nossa imersão vai ser na rua 9 e a gente mora na rua 1, tá? Então
Tá tudo ali perto e vocês aí falem com a Deise, tá bom, gente? Pode continuar, Matusalém. Então, tudo, recado dado, se você, quem sentir dentro desses 3 dias, eu senti hoje, a fez, fala comigo, fala com a Cláudia, simplesmente coloca seu nome, fala, ó, eu quero, coloca lá, decreta, você tá na 3D, você decreta, você é filho do Criador. O que você quer ser, ou como vai acontecer, é de Deus, é para gosto. Então, É. fala, eu quero. Gente, é assim que eu faço a minha vida, né? Então, vocês sintam aí, Eu façam também também, viu, Matusalém? comigo. Eu também decreto lá, escrevo na minha agenda. Eu quero fazer isso. Naquele dia acontece, gente, parece mentira, mas não é não, viu? Eu coloco lá na minha agendinha, eu vou estar fazendo isso, eu vou participar disso, eu decreto isso. E aí vocês podem convidar um parente, amigos, amigas, não é? Conhecido, pessoas conhecidas que queiram também fazer esse tipo de imersão. E aí vocês não precisam vir também sozinhos, vem com alguém que vocês conheçam. Tá bom, gente? São vagas limitadas, não é para muita gente. E a gente vai Gente, ficar mas o muito que feliz, né, isso não é Matusalém? A gente isso vai que ficar muito feliz de receber é, todo mundo, de dar aquele abraço e de abençoar e receber a bênção de vocês também. o que a Cláudia também está falando de não vagas limitadas, não é marketing, não, tá, gente? É porque eu gosto de falar, porque hoje é tudo assim, não. Até o dia É, 30 é você porque pode. É o o local não local, porque o comporta local ele muita gente, gente. acomoda até 21 pessoas, não passa disso. Então a gente tem essa Não, quantidade de vaga. Mas para fazer o evento, a gente precisa de pelo menos 10 pessoas. Então a gente já tem pessoas que já se inscreveram. E se não tiver, não tiver 10 pessoas, se tiver 5, 3, vamos fazer com essas que tiver, porque aí a gente pega um lugar mais pequeno, mas nós vamos fazer, entendeu? É só por isso. Então, vocês sintam no coração a energia de troca. Vou passar aqui para vocês, é 1.896. Vocês dividem. Se não te, esse valor, eu deixei bem específico, isso aqui não é eu e a Cláudia estamos ganhando dinheiro, não. Aqui, eu e a Cláudia vamos ganhar R$ 1.000 por dia, vamos assim dizer. Tem que ser transparente. Estou sendo para vocês entender que é o custo da alimentação, o custo do local, o custo do que vocês vão receber da gente, vai receber. Então, aqui a gente tem um custo para o local, que tem o valor, aqui é só vocês verem, a gente precisa de 10 pessoas para fazer o mínimo, mas se não tiver 10 a gente vai ver em outro local que acomode menos pessoas, mas que consiga fazer para a quantidade de pessoas que queira participar, porque é justamente isso, a gente vai entregar aquilo que a gente sabe e é para o conforto de vocês, porque a gente não pode esquecer que a gente tem Vênus, e Vênus requer, eu não quero chamar vocês para ir num local sagrado, falar de espiritualidade, e vocês não terem um conforto para vocês deitar, rebuçar, uma água Matusalém. quente. É isso. Matusalém, olha, a Fernanda já falou, já joguei para o universo, eu quero muito estar com vocês. Ai, Fernanda, a gente também, viu? Já A manda seu gente nome também. completo, Fernanda, no meu É, WhatsApp. Eu já vou colocar você na lista, porque a gente materializa assim, coloca o nome na lista. Pronto. é isso aí, muito bom. E a gente vai ficar muito, gente, mas muito, muito feliz de realmente estar abraçando vocês, tendo esse contato nesses 3 dias. Quem chegar às 14 horas, tem piscina, então pode usar a piscina também do local, tá? E aí a gente vai ter toda uma programação especial, pensada, bem elaborada para receber vocês e estar fazendo essa imersão, tá bom? Matusalém, a Fernanda não escutou. Não, o que que você não escutou, Fernanda? Pode Eu acho que falar. Acho que a internet dela tá ruim e ela Tá não tá ruim. conseguindo ouvir, então eu teria que escrever pelo chat ou mandar pelo WhatsApp depois Eu para ela. mando, Depois Fernanda. ela vê a gravação, depois a gente vai disponibilizar a gravação também,
E aí ela vê o finalzinho, se ela quiser ver o finalzinho, né, do que a gente falou. Alguém digita aí para Fernanda, por favor. Enquanto você digita, eu vou compartilhar uma música e eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Deixa essa música fluir pelos seus ouvidos. E depois dessa música, eu vou fazer uma meditação. Então, vocês continuem com os olhos fechados, que essa meditação vai ser o encerramento, para que a gente possa ir para o nosso aposento, tá bem? Deixa só a Valéria. Sai e entra de novo, Fernanda. Perfeito. Obrigado, Valéria. Obrigado por ter colocado, respondido a Fê. Vocês estão conseguindo ouvir? Só para mim saber, Poeira cósmica, tá? vindos da mesma Então, feche estrela. o olho, por favor. Vai respirando lentamente pelo nariz, segurando o ar e soltando Somos lentamente. ciganos do espaço, viajando por planetas. Somos poeira cósmica, vindos da mesma estrela. Por diversos mundos nos espalhamos, escutando histórias e aprendendo um tanto. Por diversos mundos nos espalhamos e quando estamos prontos, nos reencontramos. E quando estamos prontos, nos reencontramos. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Vivemos aventuras e deixamos um pouco de nós em cada lugar antes de voltar. Quando cansamos, voltamos para nossa estrela, fazendo festa, fazendo fogueira. Mas quando chega a hora, voltamos a nos separar. E quando estamos prontos, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos céus de poeira e seda, ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar. Milhões de pequenos grãos de poeira e seda, ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar. Entre milhões de pequenos Vai respirando lentamente, respirando devagar, contando até três, segurando o ar, contando até dois e soltando o ar em um. Vai respirando, vai sentindo o seu corpo, sinta o seu corpo se aquietar, como se a própria terra estivesse te acolhendo, te sustentando. Nesse instante sagrado, nós vamos encerrando essa consagração, essas bênçãos. Respira profundamente, vai levando esse ar e sua atenção até o centro do seu peito. E ali respira profundamente. E ao expirar, imagine uma luz dourada se expandindo em seu coração e vai expandindo pelo seu coração e vai expandindo, energizando e acolhendo todo o seu corpo. Essa luz é sua presença.
É sua alma que lembra de quem você é. Respira e repete mentalmente, verbalmente, como um sussurro da sua alma. Eu me abençoo por ter chegado até aqui. Eu me abençoo por tudo que liberei, aceitei e reconheci. Eu me abençoo por estar vivo, viva, presente e desperto, desperta. Vai permitindo que essa energia de bênção vá até a sua criança interior. Visualize a sua criança sendo envolvida por essa luz dourada. Talvez ela chore, talvez ela sorria. Apenas abençoe o que vier. Vai sentindo. Agora leva essa bênção até o seu passado, até a sua mãe, até a sua avó, até a sua bisavó, o seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Não julgue, apenas diga: eu abençoo, eu libero, eu agradeço. Talvez vai aparecer cenas, pessoas, lugares que já fizeram parte da sua jornada. Então diga mais uma vez: eu abençoo, eu libero, eu agradeço. Em seguida, leve a sua consciência até o presente, o aqui e o agora. Toque esse momento com presença. Perceba que você está onde deveria estar. Você chegou onde deveria chegar. Respira, traz essa consciência para o seu coração e diga: eu abençoo o meu agora. É aqui que a transformação acontece. Vai respirando. Agora, olhe para o futuro com ternura, com plenitude. Imagine as portas douradas se abrindo diante de você. Luz, caminhos, encontros, propósito, infinitas possibilidades, tudo esperando o seu sim. Respira, sinta as portas se abrindo e diga com firmeza: eu abençoo o que está por vir e recebo com humildade e alegria aquilo que minha alma veio viver. Diga: eu recebo com humildade e alegria aquilo que minha alma veio viver. Respira, vai ficando em silêncio por alguns instantes, sentindo, acolhendo, permitindo receber. Tudo que foi plantado nesses dias floresça no tempo certo. Que tudo que precisa partir, parta em paz. Que o que deve nascer encontre espaço dentro de ti e que a bênção se torne presença e que a presença se torne o seu caminho. Respira mais uma vez, vai respirando, vai movimentando os seus dedos, vai sentindo os seus pés e vai sentindo a leveza e quando você estiver pronto, pronta, vai retornando, retornando, retornando. Respira. E é isso.
ótima noite a todos. Alguém sentiu algo de diferente? Que tudo tranquilo? Qualquer coisa pode mandar mensagem. Obrigado à presença de todas as mães, de todas as vós, de todas as bisavós, todos os filhos, todas as filhas, todas as esposas, todos os pais, todos os avós, toda essa hierarquia aqui A presente, ancestralidade toda, né, Matusalém? espiritualidade toda. Gente, muito obrigada. E eu já estou assim, sentindo, imaginando, abraçando vocês, viu? Deus abençoe todas. Amém. Obrigada, gente. Boa noite. Gratidão aí por tudo.